Uh, então, né? Putz, grila. Oficialmente domingo à noite. Eu acho que é um bom momento pra gente estar falando sobre esse tema. Que, bom, precisamos falar sobre sobriedade. Salve, salve, rapaz. Esse é o canal Levianamente e se inscreve aí. Bom, sobriedade é um tema que quem me conhece sabe que eu não manjo tanto assim. Particularmente, eu curto um gorozinho. Não sou uma pessoa muito careta, mas ultimamente eu tenho dado um tempo, evitar dar um tapa na pantera. Então, né? Bom, sobriedade. O que eu tenho pra falar sobre esse assunto? Bom, primeiramente eu acho que coisa pra caramba, porque só isso já quer dizer muito, porque de alguma forma sobriedade é um tema do qual é difícil a gente dissertar muito bem sobre ele, mas como é que a gente pode conversar nas entrelinhas do assunto sem estar porre ou no mínimo puxado, entende? É sobre tem tanta coisa e futilidade na vida que a gente acaba, bom, tomando um gorozinho para tomar coragem para chegar numa mina. A gente acaba puxando um para rolar aquela socialzinha com os amigos, mas há quanto tempo, sei lá, uma pessoa que supostamente utiliza desses entorpecentes particularmente consegue ficar careta, sabe? Porque, bom, ultimamente eu tenho fumado cigarro pra caramba, mas, bom, isso não afeta a sobriedade, né? Embora dê uma relaxadinha de leve, eu não tomei nenhuma dose hoje, já é motivo de um orgulho. Pra quem me conhece sabe que, né, ficar um final de semana sem beber já é um feito muito grande. Então, bom, como a maioria das pessoas, pra rolar um motivo social, a maioria das pessoas não bebem se não estiverem acompanhadas. Então, só por isso já pode colocar que ela não é uma pessoa muito sociável. Ela não tem um convívio social muito bom. De certa maneira, para ela estar falando com alguém, se predispor a isso, ela tem que ter mais dose na cabeça. Por quê? Será? Difícil de entender. Não consigo compreender muito bem o como as pessoas têm a necessidade do álcool para conversar, gerar assuntos, para ter um envolto social, para ter um encontro amigável, alguma coisa. Há também o outro lado, há muitas pessoas que se utilizam de certos entorpecentes, por exemplo a maconha, para ter aquela reuniãozinha, aquela socialzinha com os amigos, sabe? Ah, encontra um brother, vai lá e, né, bater um papo, troca uma ideia. Particularmente eu até tenho consenso de que essa ideia não é tão ruim assim, mas a gente sabe que de qualquer forma ela é prejudicial e os assuntos muitas vezes se tornam algo difícil de se manter em mente, porque mesmo que você converse sobre várias outras coisas, você não está muito bem no seu eu mesmo. Então é como se toda aquela conversa, aquele envolto social, seja dentro de uma esfera social que está ligada e remetente a um entorpecente. Não é como se você se esbarrasse nos seus amigos e um assunto ou uma conversa rolasse naturalmente. Por exemplo, um encontro social, há muitas pessoas que só se encontram para beber. Hoje em dia eu acho que é um dos maiores problemas que eu vejo na sobriedade é isso. A maioria das pessoas hoje em dia só se encontram para beber. Ah, e aí, bora sair? Tá, a gente se encontra em qual bar? Puta que pariu, mano. Eu acho que esse é um bom momento para deixar teu like, porque se a gente for marcar de sair, eu estiver conversando alguma coisa, assim como isso daqui já é um envolto social, já que você está vendo em uma rede social ou pelo YouTube, que geralmente tem esse mesmo consenso, é uma atividade do qual você necessariamente não deve fazer bêbado. Ou se faz, aí já é muito extremo, não é? Então, porque a maioria das pessoas tem essa ideia de que é necessário ter uma bebida, alguma coisa, alguma ligação para elas estarem juntas e conversando. Ah, a gente não vai lá ficar só olhando um para a cara do outro. Tem a necessidade de ter uma cervejinha, uma cachaça, uma birita, alguma coisa. Por quê? É difícil entender
Algumas das coisas que eu vejo na sobriedade é que fica muito mais prático de estar fazendo algumas tarefas do dia a dia. Por exemplo, de estar arrumando a casa, de estar fazendo seus treinos, de estar estudando, acaba sendo muito mais natural do seu ser humano, porque o fato de estar bebendo ou de estar fazendo utilização de algum entorpecente, geralmente ele te liga naquela parte mais inútil do teu ser. Aquela que vai dizer pra ti, não, cara, fica aí, coloca uma playlist de música de 3 horas de tempo e finge que não tá acontecendo porra nenhuma no resto do mundo. Porque simplesmente tu tá com um gorozinho aí e pra ti vai ser tudo bem. Eu não consigo entender isso porque, de certa forma, eu gosto do ato prático de estar pelo menos conversando em um bar com uma galerinha. Bom, de certa forma, pessoas que eu conheço sobre assuntos que a gente já lidaria, mas uma cervejinha para relaxar é muito bom. Quando tu começa a trazer isso para sua vida, acaba de certa forma deprimindo a certas relações e áreas que você tem pessoais e interpessoais. Por exemplo, a maioria dos seus amigos que tu conversa somente bebendo, se tu esbarra na rua, a facilidade que vai ter de vocês emendarem dali para um bar, ela é gigantesca. Diferente de pessoas que têm um convívio mais sóbrio, do qual podem ir para um cinema, lanchar, podem estar fazendo várias outras coisas, podem estar resolvendo várias outras tarefas da sua vida, enquanto vocês vão estar desperdiçando tempo em um bar. A partir daí a gente entra no outro ponto, desperdiçando tempo. Não é que seja desperdiçando tempo. Eu, por exemplo, gosto de um gorozinho, todo mundo sabe. Mas se você calcular na sua vida quanto tempo tu já passou bebendo, aí já entra num consenso um pouco mais dificultoso, porque várias pessoas ligam a relação financeira. Eu mesmo tenho isso de é tão importante estar sóbrio, porque o quanto dinheiro a gente não gasta para tomar algo, para fumar alguma coisa. E a gente entra nesse cálculo, sempre financeiro puxa muito forte. Mas e se a gente fosse calcular o tempo necessário? Porque se você toma um gorozinho hoje, provavelmente o resto da sua noite vai ser jogado num limbo onde você não vai lembrar muito e vai ter deixado de ter praticado qualquer coisa realmente útil da sua vida. Porque é de conhecimento geral que o álcool ele inibe muito das suas funções e com isso ele dificulta com que você tenha vontade a tomar prática lógica de executar aquelas tarefas que você sabe que está pendente. Provavelmente você tem interesse em estar mantendo sua casa em ordem, de estar arrumando algumas coisas, de respondendo alguns e-mails, de estar entregando currículo, caso você esteja procurando emprego. E se você esteja tomando demais, você tem aquele consenso de que você se sente ocupado, mas você está fazendo algo necessariamente inútil e tenha plena consciência disso. Esse que é o problema dos entorpecentes. A vida sóbria ela é um pouco dificultosa, pelo menos para quem já teve essa experiência. A experiência da não sobriedade, ela é algo que geralmente implica a nós um sentimento de não é um vazio. Eu gostaria de definir com alguma outra palavra que me falta memória agora. Mas se eu fosse pensar em uma para definir, eu acho que eu usaria, bom, de um vale. Ela geralmente lhe joga em um vale onde você dificilmente sai do cenário de insobriedade para sobriedade. As pessoas, quando buscam não estar careta, simplesmente, elas acabam se condenando a vícios, do qual a sobriedade acaba burlando. Por exemplo, ela deixa de realizar tarefas, de adicionar tarefas ao seu dia a dia, de buscar novos conhecimentos e novos hábitos, do qual ela simplesmente não tem interesse. Isso vale para todo mundo? Não. Tem pessoas que são caretas, tem pessoas que não são caretas, que estão nesse mesmo vale. Mas a chance de você, ao estar utilizando esse entorpecente,
não buscar novos hábitos, novos lugares, novas atividades, conhecer novas pessoas, interagir de formas novas e dialogar sobre assuntos diferentes, é muito maior. O porquê bom? Simplesmente pelos motivos que eu disse anteriormente. Eu acho que por hoje é só. Deu pra gente bater um papo legal. 10 minutos aqui sobre um assunto que não é muito fácil de lidar e é um pouco tabu. Eu acho que deu pra gente acertar um pouco sobre isso. Se você quiser interagir nos comentários, tá aberto para você, sinta-se à vontade. E, bom, se lhe serviu de conselho, você sempre pode testar algo diferente. Se você tem se mantido sóbrio, eu não indico, mas se teus amigos te chamarem para uma cervejinha e você estiver realmente interessado, vai da sua cabeça. Eu acho que a gente fica por aqui. Valeu, falou e é nóis.